Nossa conversa sobre a questão do trabalho infantil, né? Lembrando a você, dia 12 será o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil e vai ser lembrado mundialmente. No último bloco, nós conversamos sobre a realidade visível e muitas vezes invisibilizada do trabalho infantil em nosso território. Agora, vamos olhar para o que acontece dentro da criança que é forçada a trocar o lápis pela enxada, o brinquedo pelo balcão e a sala de aula pela labuta, pelo trabalho. Quais as marcas psicológicas esse tipo de vivência pode deixar? Como é que o trabalho infantil afeta o desenvolvimento emocional, o senso de identidade, a autoestima e os vínculos sociais dessa criança, né? Para nos ajudar a entender essa dimensão tão profunda e ao mesmo tempo urgente, estou recebendo aqui no estúdio da Criativo TV o profissional experiente e sempre engajado em várias pautas diversas aqui do Jornal do Município, Daniel Macedo, que é um prazer, como sempre, receber você aqui no estúdio, Daniel. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Jandarrier, e bom dia a todos os que neste momento nos acompanham no Jornal Municipal. Bom, Daniel, para a gente começar a nossa conversa sobre essa questão do ponto de vista psicológico do desenvolvimento, né? Quais são os prejuízos que são causados a partir de um momento que existe essa ruptura de uma infância que deveria ser vivida com brinquedo, com escola, com as responsabilidades de casa, porém de forma educativa, né? Os pais ensinarem os filhos a ter responsabilidade, mas de uma forma lúdica, de uma forma educativa, para essa realidade que infelizmente ainda persiste com tantas políticas públicas sociais, com tanta coisa que nós temos pelo governo, desenvolvido pelo governo federal e governo local, mas que existe ainda a questão do trabalho infantil. Quais os danos que isso pode causar no ser humano? Jandarrier, essa pergunta é muito importante porque nos traz toda uma realidade que é muito complexa e ampla, né, que abrange as crianças, né, os pré-adolescentes e adolescentes e todo o mundo, né, no país nosso, Brasil, e como nos demais. Mas é uma questão muito forte, eu acho que também tem um lado cultural, né, de legitimar, como a nossa assistente social Neuma, né, a Geisiane também falou muito bem sobre a questão da naturalização. Infelizmente, o pano de fundo que justifica ainda em pleno século, né, 21, nós termos ainda o trabalho infantil como pauta, assim como todos os anos, como o CRAS, o CREAS e outras políticas públicas promovem para novamente trazer esse tema à tona. A gente não era para estar pelejando neste tema. Esse tema já era para estar escasso. Mas como ele é pautado na atualidade, sempre há uma renovação. Então, o trabalho infantil continua muito presente na nossa cultura, na nossa sociedade, e que é preciso erradicar, é preciso as gerações que estão estudando, que virão, buscarem, a partir do seu empenho, a partir das discussões, a partir do trabalho, mudar essa consciência. É um problema cultural, social e que atinge profundamente todas as dimensões do fenômeno psíquico que há em nós. Então, uma criança que é submissa ou submetida a qualquer tipo de trabalho, nessa fase do desenvolvimento, certamente ela vai ser acometida ao longo do teu processo de crescimento de muitas consequências. E uma das consequências terríveis, e eu reforço aqui, brutais, é no campo emocional, no campo sentimental, no campo comportamental. E, consequentemente, também na forma de imaginar esse mundo, né, de forma muito pobre, muito precária de conhecimento. Porque uma criança que é fadada, que é escravizada por um trabalho que ainda não é tempo para a sua fase de desenvolvimento, ela vai ter também prejuízos cognitivos. E aí os prejuízos cognitivos, junto com os sentimentais, emocionais e etc., vão também perpetuar nas próximas fases. Por isso que a gente vê, às vezes, alguns adultos dando testemunho de que não conseguiu estudar, não entende sobre
as informações, não consegue ler, né, escrever, enfim, porque houve uma infância, né, taxada, como a gente usa muito o termo, a infância roubada. Sim. Mas roubada de quê? Roubada da melhor e importante fase, que é essa, né, da criança. A infância é importante. Então, quando a criança ela é ocupada por serviços, por trabalhos, ela não consegue brincar, ela não consegue se socializar. Então é como uma brincadeira que a gente faz, né, até citando um autor, né, o Philippe Arié, como fosse uma criança um adulto em miniatura. Então o trabalho se torna na vida da criança uma projeção de um adulto, mas um adulto que vai ser desprovido das condições de estar bem no mundo, né? De alcançar uma boa profissão, né? De ter a oportunidade de não desistir dos estudos. E aí traz todo um prejuízo muito amplo, que, como Neumann falou muito bem, acaba se naturalizando. E as famílias, os pais, aceitam, porque também passaram por isso. Ou seja, assim como a violência infanto-juvenil, é o trabalho infantil que gera um ciclo que vai perpetuando, perdurando, até quando se consegue chegar à vida idosa. Imagina um idoso hoje que está recorrendo aos programas sociais, a assistência social, atrás de um benefício, a aposentadoria, porque não, durante o processo, né, do trabalho, sempre foi um trabalho informal, baixa remuneração, e não conseguiu ter o êxito, né? E aí o idoso sem aposentadoria. Isso é muito dramático, mas tudo começa na infância. Então o mal que se faz na infância, nessas instâncias emotivas, etc., acaba gerando essas repercussões no processo de desenvolvimento, a ponto de chegar a esses prejuízos. Então o tema é muito sério, é tema de debate e de preocupação, que, como eu falei no início, hoje é super atualizado, Janderrier. É super atualizado, quando a gente fala nesses trabalhos, questão do trabalho infantil e tudo mais, né? Agora, tem um detalhe aqui que eu coloquei na pauta pergunta, sobre essa questão de adultos que trabalharam na infância e disseram que hoje dizem que isso fortaleceu eles. A questão aqui é o seguinte: essa afirmação tem base real ou mascara alguma consequência percebida, né, no comportamento, ou então sinais ignorados, sei lá, do comportamento? Infelizmente maqueia, infelizmente justifica essa legitimação que naturaliza o trabalho infantil como já é normal, né? É como aquele adulto, como a gente sabe, até colegas nossos: olha, eu apanhei muito do meu pai, né, da minha mãe. Se não fosse aquela pizza, eu não era gente. Aí eu brinco: mas espera aí, e se você voltasse àquela criança que estava apanhando, você gostaria de estar ali, né? Ou seja, o nosso mal é legitimar culturalmente alguma coisa e sair, né, do campo desse fenômeno. É como se fosse eu me reporto a uma atualidade porque eu já estou bem. Algumas pessoas acabam tendo a resiliência, tendo mais oportunidade e vencem na vida. Sim. Mas as pesquisas científicas, os dados do Ministério Público, os dados da Organização Internacional do Trabalho, alertam que a maioria das crianças que hoje trabalham, elas vão ter atrasos no seu desenvolvimento, como eu falei, tanto psicológico, como também na questão da vocação de descobrir um trabalho, na formalização, né, e academização de um trabalho, porque elas não vão conseguir ter o sucesso de entrar numa universidade, porque o trabalho vai exigir que passe mais tempo naquele ofício, né? Como eu falei, orientado, ordenado por adultos. Então é uma falácia, na verdade. E por trás dessa frase reproduz todo esse sistema, né, de possível escravidão, como a gente vê na mídia, né, as denúncias. Enfim, então não justifica, né? E uma fala dessa, dita dentro de um contexto
né, onde se legitima o trabalho, acaba sendo uma força muito grande para repetir, claro, camufla, mas ajuda a continuação da gente a aceitar, porque alguém que que diz que trabalhou desde criança, que hoje tem um sucesso na vida, às vezes até como empreendedor, acaba reproduzindo essa fala. Então o caminho é a desconstrução social, cultural dessas frases, desses jargões que dizem que a criança trabalhando está garantindo o futuro. Que futuro, né, Jânio? Exatamente. Que futuro. Exato. Bom, Daniel, existe algum tipo de ligação entre trabalho infantil e consequências futuras como depressão, ansiedade, algum transtorno de comportamento? Existe alguma coisa desse tipo? Existe, né? É a prática dos consultórios, dos atendimentos e palestras, pessoas que chegam para dizer, nós sabemos que há essas consequências. Muitas pessoas hoje que têm depressão, né, os transtornos depressivos ou transtornos ansiosos, que inclusive existe um chamado transtorno do estresse pós-traumático, que foi aquele jovem, aquela criança, aquele adolescente que sofreu também violência, né? Porque a gente tem, o trabalho infantil ele abrange outros tipos de violência. É a visão complexa desse tipo de violência. É uma violência. Então, muitas pessoas hoje sofrem depressão, né? É uma depressão reativa porque não conseguiu chegar a uma universidade, porque teve que trabalhar, né? Mulheres hoje que sofreram violência sexual dentro de residências, no ofício de muito cedo sendo babá, né, de crianças. Neumann trouxe uma realidade que é comum, né? Os grandes patrões, aliás, os patrões não querem que as suas crianças, os seus filhos trabalhem nas suas empresas como criança, mas querem que os pobres trabalhem. Então, veja que há uma estruturação, né, que é cíclico e é de uma grande violência, onde pessoas hoje sofrem pelos efeitos psicológicos. É muito triste uma criança não ter o seu espaço, o seu tempo de brincar, e associado a isso ter também a oportunidade de estar estudando, de estar se alimentando. E os pais, né, por repetir esse ciclo, acabam fazendo com que as crianças se tornem cada vez mais atrasadas, e aí gera também os déficits de aprendizado, como a gente sabe, pelas abordagens escolares, quantas crianças faltam e de repente a escola descobre, a equipe escolar descobre, não está trabalhando nas lavouras, né? Outros nas feiras com carrocinhas, enfim. Então é uma realidade muito próxima aos nossos olhos. Agora precisamos urgente, sem ter medo, né? Ou no anonimato ou mostrando a cara, denunciar, notificar, para que os órgãos, né, de proteção possam agir e ao mesmo tempo, dentro de uma visão protetiva e de planejamento, tentar pelo menos salvar essas vidas. A criança tem que brincar, a criança tem que estudar, a criança tem que ter uma convivência saudável para que garanta às próximas gerações uma geração mais conscientizada, mais amorosa, com consideração mais de paz, né? Porque também a própria criança que é escravizada, que é tida como um objeto de trabalho, ela pode se tornar um ser humano muito ignorante e violento, né? Então veja como isso perpassa toda a condição humana e sociocultural, porque o trabalho infantil também é uma construção social que a gente teima em de repente promover, né? No caso, aqueles que fazem esse fenômeno acontecer. Bom, Daniel, nós falamos aqui sobre a questão de romantizar, nós temos 5 minutinhos aqui no jornal, mas nós falamos sobre romantizar essa questão, que existe romantizar é deixar um termo que é um problema, na verdade, fofinho, né? Vamos dizer assim, na realidade do lar. Tem como haver essa quebra desse ciclo de romantização do trabalho infantil dentro de casa? Como é que seria uma dica que você... Eu penso, não é tão fácil, porque a própria casa, né,
próprio os familiares ou patrões, eles acabam circundando de uma certa proteção, né? Não, primeiro que não falam e também não permite que a pessoa se expresse. Então, é uma espécie de alienação, né? Alienação. Sim. Se a gente fosse lembrar, quem gosta de história, na Segunda Guerra Mundial, o campo de concentração, o Auschwitz, né? Não sei se o termo é esse. Auschwitz. Auschwitz. E lá na entrada tem lá, o trabalho liberta. Foi, exatamente. É o portal daquele campo onde milhares de pessoas foram escravizadas e mortas, né, pelo sistema nazista. Mas o trabalho liberta. Então, veja que na história da humanidade sempre legitimou o trabalho como algo que liberta, o trabalho vai dignificar o homem. Porém, na infância, isso não liberta, isso apenas traz déficits e prejuízos. Inclusive, até digo que traz também atraso no desenvolvimento neuropsicológico e assim por diante. Então, é um desafio, mas é possível, né? E eu até trago a questão da mídia, a importância da mídia. Se a mídia, toda vez que se ligasse à televisão, ou existisse as propagandas governamentais e as publicidades para combater. A gente quase não vê, quase não escuta, é só num períodozinho de campanha. Né? Verdade. Você liga uma TV, liga um celular, vai assistir algum vídeo, né, nas redes sociais, de repente vem uma propaganda. Ou seja, mas são milhares de propagandas dentro de um campo mercantil, mas quase não há propagandas de conscientização sociocrítica contra essa cultura. Então, assim, não é fácil, né? Não é fácil. Mas é possível. Interessante, né? É possível. Como? Numa conscientização. As instituições públicas, gente, a importância da igreja, das igrejas. Picuí, a região Curimataú, aliás, as nossas regiões, nossos interiores, são ricas e ricos em instituições religiosas. Esse tema tem que estar nas pregações, né? Esses temas contra tipos de violência tem que estar também nos discursos ou nas pautas, as disciplinas educacionais. Tem que estar nas palestras, tem que estar nos atendimentos. Por quê? Porque é um tema muito comum e a pessoa vítima, ela frequenta uma igreja, ela pode frequentar de repente outra instituição e às vezes a instituição acaba podendo pela prática de não falar, legitimar também. Então, na minha percepção, o primeiro passo é a conscientização, apresentar isso. Porque como o trabalho ele é alienador nesse sentido da infância, a criança é desprovida de maturidade para entender, né? Mas os pais entendem. Porque os pais dizem que é para trabalhar, para ajudar em casa. Então veja como é problemático essa questão do trabalho infantil. Mas há a possibilidade de nós pelejarmos nas discussões, nas reflexões e também nas intervenções práticas, que inclusive se orienta, né, pelos dispositivos que o município oferece, o CRAS como porta de entrada, o CREAS, o Ministério Público, polícias, a própria denúncia pelo Disque 100, que é muito importante, que vai te resguardar o anonimato, né? Então veja que é possível, não é fácil, mas é possível. Agora, cabe a cada pessoa, né, a cada agente social para poder ajudar, porque a violência desse trabalho, né, que é um tipo de violência, gera repercussões não somente físicas, mas na saúde mental. Isso é muito triste ver adultos hoje, adolescentes, inclusive tentando suicídio, porque não tem mais perspectiva para a vida. Já deixou o estudo, porque não tinha como estudar, já tem um corpo marcado, né, pelas violências físicas, pelos acidentes, pela desnutrição e assim por diante. Então, um tema vasto que merece um olhar muito especial e integral, juntando todos os agentes sociais, educadores e enfim, assim por diante. Muito bem. Bom, Daniel, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal do Município. São 8 horas. Seja sempre bem-vindo para a gente conversar aqui no programa. Obrigado sempre pela visita. Pode me convidar, é uma honra, gosto de contribuir
e que a gente possa também ser protagonistas e divulgadores desses temas tão relevantes para a nossa sociedade. Muito obrigado. Obrigado novamente, Daniel. E a você que nos acompanha aqui no Jornal do Município, ficamos por aqui. Voltamos amanhã, a partir das 7 horas, trazendo muito mais informações para você. Amanhã, a pauta da Secretaria de Agricultura, entre outros assuntos para você. Todos um forte abraço, continue na programação da sua emissora de rádio. E para você que acompanha a gente pelo Canal 4, tem reprises do Jornal do Município, logo mais às 9 da manhã e às 3 da tarde na programação. Bom dia e até amanhã. Você ouviu Jornal Municipal. Informação com transparência e compromisso.